Olá família, vamos para mais um Evangelho. Capítulo 24, não pôr a candeia debaixo do alqueire. E os tópicos são: a candeia debaixo do alqueire, porque fala Jesus por parábolas, não ir aos gentios, os sãos não precisam de médico, a coragem da fé, carregar a cruz, quem quiser salvar a vida. Capítulo fantástico. Aconselho demais a leitura. Como estamos na 13ª parte do Evangelho, vamos conversar um pouquinho mais sobre este capítulo. Cristo esteve na terra e nos ensinou na prática a caridade. Nos deixou muitos ensinamentos sobre a lei de amor, mas em muitos usou de alegorias para ensinar sobre a vida espiritual, que nos dias de hoje somos esclarecidos pela voz da espiritualidade de luz, e ainda assim a dificuldade na compreensão e na prática estão nas coisas simples do seu Evangelho. Fora da caridade não há salvação, o caminho é o amor, somos centelhas divinas, co-criadores da nossa realidade, somos eternos, devemos nos aceitar, nos amar para amar o próximo, etc. Então, para que tenha utilidade novos conhecimentos, é necessário que esta primeira base seja compreendida e praticada. Aí está nosso trabalho. A prática dos conhecimentos simples, as pequenas ou grandes portas que não queremos fechar, calculando o mal que não se pratica, esquecendo do bem que poderia fazer e não faz, se fechando no próprio mundo para não ter trabalho e com isso deixando de ser útil no auxílio ao próximo. Vemos com certa frequência o resultado de milagres gerados na compreensão dos conhecimentos que são passados por pessoas que esqueceram da importância da sua prática. Para ela, nada muda, para o outro, milagres. Deixamos de ser útil quando não praticamos os conhecimentos que nos é passado há muito tempo. Nós somos apegados em nossos vícios, que chegamos a achar que são normais, não prejudicam ninguém. É engano. Além de prejudicar o outro, não gera benefício algum para quem o produz. Por exemplo, a fofoca, o negativismo, o vitimismo, o milindre, a reclamação, a indignação de não aceitar o outro, etc. Então, o segredo da nossa evolução e paz não está em mistérios que não conhecemos, mas na falta de prática do que há muito tempo já sabemos. Capítulo fantástico, família, que vem explicar a grande diferença entre ouvir e compreender e aceitar, conhecer e praticar. Se a gente pegasse a nós, a muitos que há tanto tempo já conhecem o Evangelho do Mestre Jesus e têm um contato com a espiritualidade de luz há muito tempo, e com tantas oportunidades de conhecimento que nos é passado o tempo inteiro, na prática, se a gente praticasse, a gente estaria muito melhor, né? Nosso melhoramento moral estaria bem avançado. Mas nós somos falhos e a espiritualidade, respeitando o tempo de cada um de nós, nos conduz com muito amor e respeito, nos elucidando quanto o que devemos praticar. Só que, por não aceitar as pessoas como são, nós temos uma dificuldade muito grande de aceitar quem nós somos realmente de fato e o que nós precisamos trabalhar em nós. Então a gente tem uma aceitação muito complicada para com o outro. E como que num pedido de ajuda à espiritualidade sobre suas questões, sobre seus problemas, ela está colocando ali a responsabilidade das realizações de coisas boas da vida dela na mão de um guia de luz. Porque ela não aceita que ela é merecedora disso, que ela não tem capacidade, ela só vê dificuldade no seu melhoramento, na sua reforma íntima, em ser alguém melhor, em produzir coisas melhores, que ela não acredita que ela tem capacidade de realizar milagres na vida dela, transformações, bênçãos, e ter uma vida mais pacífica, mais serena, mais produtiva, enfim. E aí num pedido para a espiritualidade, eu não sou capaz de fazer isso, olha só como eu estou, você pode me ajudar. E a espiritualidade, mesmo sabendo da intenção, da má intenção, que é a da responsabilidade do outro quanto à parte dela, ele nos ensina,
nos elucida, nos faz compreender os processos e espera que a gente encontre resultados. Passado o tempo, a importância é de estar lá, na presença de um guia de luz, porque é muito confortável. Você se sente em paz, você se sente em harmonia, você está sereno, você está ali ativando os seus sonhos bons, você está com fé no futuro, que coisas maravilhosas vão acontecer para você, mas isso na presença de um guia de luz. Então isso aí é o seu trabalho, de ir lá, 1, 2, 3, 4, seja lá quantas vezes for por semana, de estar na presença de um guia de luz. E esquece quanto à prática no dia a dia. A ligação primeira que nós temos com Deus nos é explicado pela espiritualidade que nós somos capazes de cocriar para a nossa própria vida. Então, nossa obrigatoriedade de cristão é de se conectar com Deus e com a espiritualidade de luz que vem nessa frequência. Você já orou de manhã? Você fez seu primeiro exercício? Se conectou com Deus? Você está sendo grato pela vida, pela oportunidade que você está tendo de aprendizado, pela sua família, pela sua saúde, pelo seu alimento, pelo seu trabalho, pelo convívio com as pessoas que estão nesse seu grupo kármico, nesse seu grupo de existência, de vida. E aí começa você a esquecer dos conhecimentos básicos que nos são passados e há milhares de anos já nos foi ensinado pelo Mestre Jesus, que é o poder que nós temos de nos conectar com Deus, que Deus está em toda parte, está dentro e fora de nós. Ele não está reservado dentro de um templo de concreto. Nós esquecemos de fazer nossa parte, nós esquecemos de aceitar quem nós somos, de amar quem nós somos, de respeitar quem nós somos, e entender que tudo o que eu pratico de ruim para mim, eu devo colocar aí então o meu foco para que eu mude minhas ações, que eu reprograme minha mente para que eu não seja como eu era antes. Nós temos oportunidades o tempo inteiro, todo dia, um novo presente, uma nova oportunidade de novas escolhas, de novas ações. E aí as pessoas se esquecem disso, querem responsabilizar a espiritualidade aos outros pela falta que tem de bênçãos na sua própria vida, sua falta de sossego, sua falta de paz, enfim, a alegria da sua vida, e estão esperando que alguém a salve dela mesma. E é impossível. Nós temos a capacidade de nos conectar com Deus e com a espiritualidade de luz, da mesma maneira que nós temos a capacidade de nos afinar energeticamente e de nos conectarmos com espíritos perdidos, trevosos, mistificadores, vingativos, enfim. E aí, passado tanto tempo que a pessoa já é assim, ela acha que já não tem problema eu fazer uma fofoca, porque todo mundo faz. Se eu não fizer do outro, o outro vai fazer de mim. Ela tá no que é mais fácil, ser igual como os outros são, fazer o que o outro faz. Isso é muito fácil, é a porta, o caminho mais aberto que tem para todos. Então eu estou aqui só falando algo que todo mundo já sabe, que todo mundo já viu. Aquela pessoa é odiável, detestável, enfim, e ela está produzindo negatividade para ela mesma, em volta dela mesma, gerando cargas negativas, se afinando com espíritos que estão perdidos, em mesma sintonia que a dela, que geram intriga, que geram revolta e que só traz coisas prejudiciais. E ela acha que este não é o problema da vida dela. Ela é negativa, tudo ela reclama, os pensamentos estão sempre no que está lhe faltando, ela olha para o passado e sofre pelos seus traumas, achando que ela é o umbigo do mundo, que ela só veio para sofrer, e então o presente dela está um lixo. Aí ela olha para o futuro, ativa a fé negativa e acha que o futuro dela, ela atrai para ela mesma que aquilo vai ser ruim, porque não vai acontecer nada de bom, porque pode acontecer algo de pior, e ela está nesse ciclo vicioso há muito tempo e não está entendendo o que está deixando de fazer. Ah, mas eu não prejudico ninguém, eu não bato em ninguém, eu não mato ninguém, eu não roubo ninguém, eu não xingo ninguém, e está tudo certo. Então eu sou uma pessoa boa e está esquecendo da importância que é do bem que ela está deixando de fazer e colocar atenção nas coisas que ela está tão viciada a fazer e que é o começo do seu próprio melhoramento, da sua própria cura. Nós somos auxiliados pela espiritualidade quanto à preocupação e a ocupação que nós temos como obrigação de cuidar da nossa própria vida, de quem nós somos, de não se importar com o outro, do jeito que o outro é, no degrau que o outro está, na compreensão que o outro tem, porque nós não estamos aqui para salvar ninguém. Mas nós temos que gerar
melhorias para nós mesmos, nos afinar com Deus, com a espiritualidade de luz, nos respeitando quem somos, nos amando, nos perdoando, compreendendo que eu tenho como sempre fazer novas escolhas e que eu nunca vou ter o que o meu ego tanto grita para ter, que é esse reconhecimento, né? Essa louvação da pessoa excepcional que você acha que todo mundo é ingrato. E fazendo algo de bom para você mesmo, você consegue com mais facilidade compartilhar algo que é bom, que é aquilo que você tem em você. Então nós temos que compreender de fato que os conhecimentos maravilhosos que nos levam a transformações na nossa vida, isso foi passado há milhares de anos por Cristo, não é segredo para ninguém. Mas é muito mais fácil eu falar que eu aceito Jesus como meu Salvador, que eu o amo e Ele me ama e Ele sempre me perdoa e está tudo certo. E então eu não vejo melhorias na minha vida, eu estou terceirizando minha responsabilidade e não estou entendendo o que está acontecendo de errado na minha vida. Então, diferente da sua crença, você tem que ter a responsabilidade quanto ao que você é, quanto ao que você produz e quanto àquilo que você deixa de produzir. Se você já tem condição, é simples, eu já tenho um conhecimento e eu não o pratico, porque é tanto tempo que eu já sei disso, então eu já sei, então está tudo certo. O meu problema era só saber, não é praticar. E aí eu passo isso para alguém, é o que acontece frequentemente. A espiritualidade vem e passa um conhecimento desse que é simples, que você já sabe há tanto tempo. A outra pessoa pratica, gera um milagre para a vida dela, transforma a vida dela, e você não entende por que ela está colhendo milagre, está bem, e você que há tanto tempo já sabia disso, ainda não. É a prática, é a prática. É isso que diz quem nós somos, não é o que nós sabemos, não é onde nós estamos. Se você for olhar a máxima do Cristo, que é fora da caridade não há salvação, os sãos não precisam de médico. Ele sempre estava onde estavam os doentes, os pecadores, aqueles que as pessoas enchem a boca para falar mal. Do fofoqueiro, né? Que está lá sempre criticando o outro, que o outro é viciado, que o outro faz errado, que o outro está no pecado, que o outro está contaminado, que o outro está errando, que o outro está errando. E Cristo estava onde? Sentado com eles, conversando com eles. Por quê? Porque onde a luz não há trevas, o trabalho é compartilhar aquilo que lhe sobra e não em fazer anotações do que falta nos outros. Então, cada um doa o que tem. Nós temos que prestar mais atenção no que nós estamos produzindo, com tanto tempo de conhecimentos que nós já temos, de cuidado, amparo, direcionamento da espiritualidade. Isso não é se ocupar só em não produzir o mal, é prestar atenção no que você poderia estar produzindo de bom para você e para o próximo, e está esquecendo de fazer isso, está esquecendo de que você tem que ser útil. A importância da vida, a grandeza da vida é ser útil, é deixar um ambiente, uma pessoa melhor do que ela estava antes de você chegar. É você produzir coisas boas, sem esperar, não é esperar, é ser quem você é. Mas quem é você? Você é feliz com você? Ou você sozinho, trancado na tua casa porque as pessoas são muito tóxicas, você ainda assim consegue se irritar? Então onde é que está o erro? Está nas pessoas? Está nos outros? Ou está na sua falta de compreensão quanto à responsabilidade sobre suas escolhas? O que anda permeando os seus pensamentos? Para que tanta reclamação? Já entendi, é sabido que isso é ruim. E você está lá ligado nisso? Que porta, que apego é esse, essa portinha do mal? Que vício é esse, chato, de você não entender que você pode produzir coisas melhores, ser mais útil, seja mais dócil, mais amigável, mais respeitoso. Não quer amar o outro, você não é obrigado a amar, você não é obrigado a pegar a pessoa e levar para dentro da tua casa, para a tua vida. Mas você não consegue nem respeitar? Você não consegue dizer um bom dia sem uma cara feia? Você não é possível passar uma explicação com serenidade, sem imposição e mando? Você não consegue explicar para o próximo algo que seja bom, sem querer impor algo que ele deva fazer para ele gerar melhoras para a vida dele? Porque você não é tratado assim, você não faz isso para a tua vida. Por que para o outro você vai agir dessa maneira? Então nós não nos vemos de fato. Nós esquecemos de ouvir o que nós falamos, esquecemos que falar com Deus não é uma reza sagrada dita mecanicamente, é um contato que cada um tem o seu. Chamá-lo de pai, de senhor, de mestre, seja lá como for, de
entender que orar é falar e que tudo que a gente fala tem uma grande poder de vibração energética, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim, e que você tem capacidade de melhorar essas energias a seu favor, de praticar coisas simples, de falar com Deus, de se conectar com a espiritualidade de luz. Não é preciso pedir, é se conectar, é aceitar. Nós aceitamos com muita facilidade os defeitos que nós temos e com muita dificuldade as qualidades que nós possuímos. Nós não aceitamos quem nós somos, não aceitamos que a porta negativa que eu tenho aberta o tempo inteiro comigo, ela é tão ruim assim, e não acredito que a porta positiva seja tão boa assim. Nós estamos, quem sabe, está cheio de dúvida e insegurança. Quem pode ser útil está cheio de insegurança por falta de fé, de confiar na espiritualidade, e aqueles que continuam sem produzir nada de novo para a vida deles há tanto tempo, eles estão cheios de convicções, estão cheios de certezas, entende? E onde é que está o erro de tudo isso? A gente aprendeu e se viciou como primeiro aprendizado na dor, nos apegamos a isso, eu acho. E a espiritualidade nos permite, nós somos livres, ninguém é obrigado a nada, ninguém tem que nada, só que é de responsabilização a vida. Tudo aquilo que você produz volta para você, você é o criador, então você é o responsável por tudo aquilo que você criou, ponto, e basta. Indiferente de quem você conhece, de quem você chama, aonde você está, indiferente. Não é porque eu estou com uma pessoa que é, aos olhos da sociedade, uma pessoa muito ruim, que significa que eu estou sendo ruim com ela. É o que fizeram com Cristo. Porque você está na mesa cheia de pecadores. Os sãos não precisam de médico, mas você não quer se contaminar. Não a preocupação é sempre com os outros, não quanto a sua, onde a luz não há trevas. Água e óleo não se mistura. Qual é a tua preocupação? Você está passando mal do lado de um guia de luz e está achando que é um espírito trevoso. É o que mais acontece. Então, família, é de responsabilidade. Para que a gente se atente quanto a tudo aquilo que nós estamos deixando de fazer de fato há tanto tempo. E esquecemos que a prática é nossa, a responsabilidade sobre nossas escolhas são nossas, guias não é muleta, não são responsáveis por nenhum, não tem obrigação nenhuma e não vai fazer a nossa parte. Que triste, nós somos obrigados, responsáveis por 50%. Temos essa grandeza ainda que nem dos 100% nós somos, porque a espiritualidade de Deus sempre faz os seus 50%. Da melhor maneira possível, porque é com amor, é com respeito, é com serenidade, é com um abraço, é com um sorriso. E nós somos nós. Temos 50% na nossa mão, de nossa responsabilidade, o que nós queremos: paz, graça, prosperidade, saúde, felicidade e realizações. O que nós produzimos? Aí é que vem a balança. Muitíssimo obrigado, família, por mais uma grandiosa oportunidade, que Deus nos abençoe a compreender a capacidade que nós temos de melhores escolhas para a nossa própria vida, de melhorar nossas vibrações, de se atentar quanto à nossa parte, de entender a grandeza de ser útil, que é servir, sem esperar nada em troca, compartilhar o que nos sobra, o que nós possuímos. E se você não possui, se enganou, todos nós possuímos coisas boas e coisas ruins. É que algumas pessoas se esforçam bastante para ficar do outro lado da balança. Só isso. Ninguém vai ser perfeito nessa terra, não somos e não seremos, mas é possível sim ser um instrumento melhor, ter uma utilidade melhor, ainda que no começo para a nossa própria vida. Sendo assim, quem está feliz não prejudica ninguém, né? Já estaremos ajudando a espiritualidade de alguma forma. Se a gente não consegue ser um instrumento bom e útil, que a gente seja uma bactéria que a gente não produza mal, não contamine ninguém. É o que é nos esperado. Para que a gente seja elos da espiritualidade de luz, para levar conforto, esperança, luz, clareza, fé com razão, para que as pessoas se despertem da capacidade positiva que elas têm e produzam coisas melhores. E uma pessoa feliz contagia com sorriso, mas no mínimo 3 ou 6 ou 9 pessoas. Então esse é o nosso trabalho. Não é em se transformar em um ídolo, em ser perfeito, em ser louvado e adorado, porque para este lugar nós já temos o nosso Mestre Jesus, que é a personificação do amor. Nós somos seus aprendizes, nós somos os infantes aprendendo, mas é possível sempre a gente se relembrar quanto que devemos produzir. Muitíssimo obrigado, até o próximo Evangelho.